Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender história e principalmente a origem dos discos voadores. Tenho certeza que essa aula de hoje vai agregar um valor filosófico e ético na sua vida sem precedentes. Peço encarecidamente, deixa o seu like. É dessa maneira que a gente consegue divulgar esse projeto. É dessa maneira que o vídeo chega a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Verifica se você está inscrito aqui no canal, não te custa nada. Quem quiser conhecer o meu trabalho, no momento as vagas estão encerradas. Quando houver uma abertura de vagas, você pode saber através do nosso veículo de comunicação oficial. Então você participa por lá para você poder ser informado. Hoje eu trago para vocês um dos primeiros projetos militares que uma hora foi secreto, hoje em dia não é mais secreto, sobre a criação de discos voadores. Quando a gente fala no final da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande corrida tecnológica, onde os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, em 1943, os Estados Unidos havia sido informado da fuga do Bigodudo. Não vou falar o nome dele aqui, mas você sabe muito bem quem que é. E aí, os Estados Unidos levou consigo 3 porta-aviões. Para quem não sabe o que é o porta-avião, são aqueles navios gigantes que os aviões decolam e pousam. Levou consigo 3 porta-aviões, levou consigo submarinos, todo tipo de tecnologia que você pode imaginar, somente os soldados de ponta, e partiram rumo ao Alasca, na tentativa de buscar o Bigodudo através das informações que eles haviam recebido, né? Então, no final da Segunda Guerra, a Alemanha, tá? A história não oficial é o seguinte: 1 milhão de alemães ficaram desaparecidos, não foram encontrados. O Bigodudo não foi encontrado. Dizem que ele tirou a própria Parará Pururu Coelhinho da Páscoa vida, mas né, o que é dito é o seguinte: eles fugiram, né, momentos antes do fim da guerra. Vagões de trens carregavam toneladas e toneladas de ouro e todo tipo de tesouro que você pode imaginar. Esse tesouro foi transportado para os submarinos, não era só um, e os submarinos eles partiram para a Antártida. Porém, eles pararam, essa frota de submarinos parou lá na Argentina para poder reabastecer. E quando essa frota parou, tanto os espiões russos quanto os espiões americanos ficaram sabendo dos submarinos que estavam ali atracados e praticamente mandaram essa informação confirmada para o governo americano. Até porque, para reabastecer essa quantidade absurda de submarinos, demorou-se alguns dias. E dali, né, eles partiram para a Antártida. Finalizou a guerra, né, todo mundo já mais ou menos sabe a história, porém os Estados Unidos organizou uma expedição para a Antártida para poder observar o bioma, para poder observar os pinguins. E para poder observar os pinguins, nada melhor do que 3 porta-aviões. Alguns submarinos, né? Pois bem, essa operação ela foi comandada pelo almirante Richard Burns, que na época era o soldado mais condecorado de sua época. Essa operação, tá? Quando ela começou, quando eles aproximaram da Antártida, em menos de 15 minutos, né, relato dos oficiais que sobreviveram, né, e decidiram falar antes de morrer, emergiu um disco voador com o desenho de uma suástica da água, e esse disco voador começou a tirar laser. E um desses lasers foi capaz de partir ao meio um porta-aviões. Então, rapidamente começou uma guerra no céu, com caças. Naquela época, o F-22 não era conhecido, mas o final da Segunda Guerra Mundial foi justamente o início dos aviões à caça. Então, começou uma grande guerra
E o disco voador, ele derrotou tudo. Tudo que você pode imaginar. Derrotou porta-aviões, derrotou submarino, os mísseis não pegavam. E aí, em apenas 15 minutos, todo o exército, um terço do exército sofreu uma baixa absurda. De tal maneira que um porta-aviões naufragou no oceano, foram quedas e quedas de aviões, eles tiveram que recuar. Então, né, esse é o período onde se mostra, né, que o Bigodudo ele já tinha tecnologia de discos voadores. Ele já estava estudando sobre os discos voadores há muito tempo, porque os discos voadores eles são o ápice da tecnologia. Eles não seguem a lei da física, eles podem acelerar e desacelerar numa super velocidade, eles conseguem fazer curvas que seriam inimagináveis para a física, tudo usando a distorção magnética. Então, basicamente, o governo americano ficou muito interessado nessa tecnologia de discos voadores. Houve um projeto militar americano chamado Paperclip, onde daqueles alemães que sobraram, que não eram de primeiro escalão, mas os de segundo escalão, os que sobraram, como o Von Braun, que foi o fundador da NASA, eles foram recrutados para os Estados Unidos. Eles deram asilo, deram novas identidades, e eles foram recrutados e foram para os Estados Unidos. E mesmo assim, eles estavam tentando desenvolver os discos voadores. Essas filmagens que eu vou trazer para vocês são os primeiros protótipos de discos voadores que o governo americano estava tentando desenvolver, tanto na década de 40 quanto na década de 50 e 60. É um projeto chamado Avrocar. Começou dessa maneira, né? Antes da queda dos ovos de Roswell, antes de grandes expedições, esse foi o primeiro projeto do governo americano na tentativa de criar um disco voador semelhante ao que o Bigodudo tinha feito. Eu vou rodar o vídeo para você poder ver, tá? E depois nós vamos falar um pouco de história para você poder entender. Eu vou reduzir a minha imagem aqui, né? Eu só vou colocar o vídeo para você poder assistir, ó. Basicamente, tá? Você vê, tá? E isso aqui que você viu, essa imagem aqui, ó, é o esboço de como que seriam essas naves, né? O projeto do governo americano era justamente trabalhar com discos voadores. Então, a concepção de discos voadores para eles era dessa forma. Tanto é que, olha só, esses foram os primeiros projetos do governo americano para criar disco voador, tá vendo? Só que eles utilizavam a hélice de um helicóptero que ventava, fazia um vento muito forte para baixo, de tal maneira que deixasse esses discos planando, tá? Não é da maneira que se é utilizada hoje. E por que eles não conseguiam replicar o disco voador? Na época, eu vou ter que falar isso aqui de forma codificada. Existe um combustível que é o combustível de discos voadores. O combustível de discos voadores está presente no sânscrito dos indianos, sobre as vimanas. O combustível de discos voadores já foi encontrado no Egito. Em alguns lugares, esse combustível ele está fora da tabela periódica. Ele não existe na tabela periódica. E já é sabido desse combustível. Esse combustível ele é utilizado secretamente pela SpaceX, é utilizado secretamente por foguetes, tá? Eu vou falar o nome aqui, mas dificilmente você vai encontrar alguma coisa na internet. Ele é chamado de Mercúrio, olhe bem, Mercúrio, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Felipe Neto, Luísa Sonza, Vermelho. Vermelho. Então esse é o combustível utilizado em discos voadores. Esse é um combustível que ele produz uma energia absurda, uma luminescência absurda, e é um combustível que se você utilizar as interações magnéticas, ele é capaz de criar a sua própria gravidade e densidade. Então, se você consegue tá andando a 20, 30 mil quilômetros por hora, e você consegue frear a sua nave sem virar purê de batata, porque ele distorce a realidade. Ele distorce o âmbito daquela realidade. Então, praticamente, eles são muito rápidos, muito rápidos. Eles começaram a ser utilizados pelo governo americano
a partir da década, no final da década de 50, quando os OVNIs de Roswell, né, eles foram encontrados. E aí eles começaram a estudar, começaram a perceber que aquele composto que em outra hora estava no Egito, em outra hora estava na Índia, né, isso em sânscritos antigos, eles começaram a perceber que aquilo ali era a chave, o combustível que eles precisavam para pegar esses discos e colocarem numa superpotência no céu. Então começou a partir dali, quando eles descobriram esse combustível. Então, esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, eles ainda não tinham descoberto esse combustível. Eles estavam tentando, de forma desesperada, criar uma nave, um disco voador, que conseguisse bater de frente com a tecnologia alemã naquela época. Tá? Então você vê os caras lá, ó, eles usaram, olha só para você ver aqui, ó, eles usaram um tipo de combustível de alta propulsão para poder fazer essas hélices rodarem. Olha, o tempo todo, ó, você vê que eles estavam usando esse, ó, alimentando essa nave, tá vendo? O tempo todo eles estavam tentando criar essa arma secreta para poder vencer, né? Ó, são 3, aqui tem um projeto e você vê, sabe o F-22? E por que esse projeto não foi para frente? Eu vou falar para você o porquê. Quando você pega um F-22 tem uma turbina. O F-22 tem uma turbina. E é um excelente caça. Ele consegue ultrapassar a velocidade do som. O F-22 foi um dos maiores caças que já existiu na história da humanidade. Travou guerras. Foi um dos caças, a tecnologia mais suprema que a humanidade já teve, né, antes de ser o que é hoje. E no F-22, eles colocaram uma turbina dessa aí. E por que eles escolheram o F-22 em vez de escolher um disco voador desse aí? Porque o disco voador utilizava 3 turbinas. 3 turbinas. Enquanto que o F-22, ele somente utilizava uma turbina. E o F-22, você conseguia colocar tanques, reservatório desse super combustível à base de querosene, gasolina e diesel. Você conseguia colocar tanques nas suas asas. Então a autonomia de um F-22 era absurda. Você conseguia voar por horas e horas com o F-22. Se bobear, você conseguia atravessar um país. Agora, com essa tecnologia aqui, não tinha como. Porque mesmo que você tivesse um reservatório muito grande, primeiro que isso aqui, o que aconteceu é o seguinte, você gastava muita energia. Imagina 3 turbinas, o custo energético de 3 F-22. Aí você imagina o seguinte, além de tudo isso, você tem um objeto que não é simétrico. Por mais incrível que pareça, eu vou falar uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. Disco voador não é um objeto que aerodinâmico. Não é. O disco voador não foi feito para quebrar o vento. Se você for analisar, tanto a simetria quanto a aerodinâmica de um disco voador é um objeto péssimo. É um objeto péssimo. Ele encontra muita resistência no ar. Então por que se é utilizado pelos alienígenas? Né? Vamos falar alienígenas, a gente sabe muito bem quem que é. Porque eles distorcem a questão magnética local. Esse combustível que eu já falei aqui, eles utilizam um mecanismo que eles distorcem o que está acontecendo à volta. Então, praticamente, por mais que o disco voador, por exemplo, você já viu o disco voador no formato de charuto? Não parece simétrico, não parece. Não parece um objeto que deveria se manter no ar. Mas por quê? Porque eles distorcem toda aquela realidade que está na lateral. Por isso que eles conseguem ter super velocidade, frear, acelerar, porque eles estão distorcendo o magnetismo ali. Lembra que a gravidade só existe por causa do campo magnético. Na escola, você aprendeu a vida inteira sobre Isaac Newton, o cara que estava sentado debaixo de uma maçanzeira, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, e ele falou Eureka e descobriu a gravidade. Pois é, aquela ali é a grande mentira que ensinaram para você. A grande mentira. Aquela questão de 9,8 metros por segundo só serve para a escola.
Se você começar a trabalhar com foguete, você não pode usar esses parâmetros. Você não pode usar esses parâmetros. Se você quiser usar a tecnologia de ponta, você não pode usar, porque existe uma margem muito grande de erro. Então, quando você vai construir uma ponte, quando você vai construir um prédio, quando você vai construir monumentos que são imensos, você jamais, eu nunca vi um engenheiro na vida utilizar a lei de Newton. O que esses caras utilizam é a densidade dos materiais. É a densidade. Então, quando você pega a densidade dos materiais, você consegue entender a questão do fluido. Por exemplo, a tubulação hidráulica do esgoto de um prédio. Você jamais vai calcular com gravidade. Você nunca vai conseguir calcular com gravidade. Agora, se você usar os parâmetros corretos da densidade do material, mecânica dos fluidos, você vai conseguir saber a vazão, a força do escoamento do esgoto. Você vai conseguir saber a vazão, a força da água, da companhia de água que vai chegar naquele prédio, a força que a água está chegando. Então, existe uma engenharia por trás. Você vai construir uma ponte, você tem que calcular a questão da vibração da ponte, para a ponte não entrar em sintonia com a vibração do vento e ser derrubada. Tudo que se é calculado se utiliza mecânica dos fluidos e densidade dos materiais. Nunca se utiliza gravidade. Gravidade só fica nos livros de escola. Só para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece é o seguinte. Existe a gravidade. Só que a gravidade é um conceito primitivo. É como você ensinar para um macaco o que é 1 mais 1. Gravidade é um conceito primitivo. E se você quiser alcançar o nível tecnológico que esses caras estão, você não pode considerar a gravidade. Você vai ter que considerar outros fatores. E qual é o fator de Nikola Tesla? Qual foi o fator que Albert Einstein estudou a vida inteira? Qual foi o fator que Albert Einstein estudou a vida inteira? Qual foi o fator que Nikola Tesla estudou a vida inteira? O que esses caras mais estudaram na vida inteira? Henry Ford, vou dar uma dica. Henry Ford. Qual foi o fator que essas grandes mentes pelo mundo estudaram a vida inteira? A eletricidade. E o que vem junto com a eletricidade? O campo eletromagnético. Aí adivinha só, o campo eletromagnético da Terra, o campo eletromagnético do nosso corpo, o campo eletromagnético de tudo. O que faz com que os objetos caiam é a atração magnética. Então, o próprio Isaac Newton mesmo disse, você consegue quantificar, você consegue mensurar o universo inteiro através do magnetismo, frequências e vibrações. Então, o que acontece é o seguinte, a melhor tecnologia que existe, ela é magnética. Ela é magnética. Abertura de portais, magnetismo. Viagens com discos voadores em velocidade de Mach 10, Mach 15. Isso aí é com magnetismo. Tudo é em âmbito magnético. Não é à toa que o universo é plasmático. Então, por exemplo, se você quiser analisar todos os animais na Terra, se você quiser analisar as árvores, tudo, é só você pegar a proporção áurea, o Φ, regra de ouro, tudo se converge em uma Ouroboros, tudo se converge no magnetismo. Então, a chave da tecnologia está no magnetismo. E aí, a gente entra num pequeno detalhe. Porque os americanos, eles tinham conhecimento que o magnetismo era a fonte energética dos discos voadores. Só que eles não dispunham dessa tecnologia. Por quê? Porque desapareceu, sumiram com todos os documentos. Então eles estavam tendo uma tentativa desesperada de criar alguma coisa que conseguisse bater de frente com os discos voadores. E aí o primeiro projeto desse Avrocar foi exatamente isso. Eles tentaram criar, só que não é aerodinâmico. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Isso aqui não é aerodinâmico, cara. Tu vai ter uma turbina que vai ficar equilibrando um prato. Isso aí não é aerodinâmico. E aí, praticamente, você gastava muito mais combustível para você fazer isso aqui funcionar e não tinha aerodinâmica nenhuma. Então esse projeto ele foi cancelado. Ele foi cancelado, o pessoal desistiu desse projeto. Só que eles voltaram, eles reativaram o projeto. Só que quando eles reativaram o projeto, adivinha só, eles já dispunham do combustível ideal. Aí a coisa mudou, tá? Aí a coisa mudou. Então olha só, olha aqui os caras trabalhando em cima do disco voador, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar a minha imagem aqui e reduzir, ó. Os caras estão trabalhando em cima do disco voador, campeão. Olha só.
todo mundo trabalhando. Olha para você ver, eles tentando fazer o disco voador funcionar, ó. O tempo todo, ó, tentando fazer funcionar, fazendo experimento, tentando fazer funcionar de tudo quanto é jeito, na tentativa de fazer esse disco voador funcionar. Mas você percebe que não é aerodinâmico? Pega pra tu ver a imagem aqui, ó. Olha só. Não é aerodinâmico. Ó. Olha pra tu ver. Esse disco voador ele fica balançando, ele não tem aerodinâmica. Não é inteligente você colocar uma hélice, tá vendo? Aí eles tentaram fazer isso aí funcionar, ó, de tudo quanto é jeito. E não chega nem perto disso, né? Não chega nem perto. E aí tem esse disco voador, ó, tá vendo? Olha só. Os caras tentando fazer a coisa funcionar e não funcionava. Não tinha jeito nem nada. E aí entra um pequeno detalhe que eu acho que é interessante aqui. E que detalhe que é isso? Deixa eu voltar aqui a minha imagem aqui para você poder ver. Lembra que eu falei da era pré-diluviana? Que eu falei dessas coisas? Olha só, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro que fala sobre as Vimanas. Esse aqui é um sânscrito hinduísta. Um sânscrito muito inteligente, que quem desenvolveu isso aqui tá de parabéns. É um sânscrito hinduísta que explica o funcionamento das Vimanas. De como produzir o famoso Mercúrio, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, né? Jogador de futebol vermelho, né? Eles ensinam ó, como que produz, eles ensinam. É claro que você não vai encontrar esse livro aberto, tá? Fica tranquilo que você nunca vai botar a mão no livro desse. E aí eles falam sobre como que teria que desenvolver essas naves, que tipo de metal, metal condutor elétrico. Eles deixam tudo bem detalhado, né? Eles colocam como que funcionaria essa nave. Inclusive, essa nave ela gera essa energia por esse combustível e ela é capaz de absorver a energia do Sol, se for preciso. Então é uma coisa muito surreal, tá? Eles falam sobre isso. Só que aqui, no caso da Índia, o que aconteceu? Isso aqui é um fato bem curioso, tá vendo? Isso aqui é o desenvolvimento da Vimana. Só que aqui aconteceu o seguinte, vou te falar, você vai entender. Os caras estavam desenvolvendo na Índia, né? Existe uma lenda que diz que os deuses indianos, eles se arrependeram de repassar tecnologia aos seres humanos. Porque os seres humanos estavam traçando guerra entre si. Então consigo eles remover a tecnologia que passaram para os seres humanos. É uma das lendas hinduístas. Independente de lenda ser real ou não, o que acontece é que na região onde se desenvolvia Vimanas na Índia, foi descoberto um lugar com centenas de fósseis de esqueletos humanos calcinados, esqueletos humanos que foram pulverizados em segundos, né? E inclusive o lugar tem radiação. A maneira que os esqueletos estão dispostos, né, é como se ninguém nem soubesse o que aconteceu. E aí, basicamente, devido à enorme radiação no local, eles entenderam que há mais ou menos 4, 5 mil anos atrás, alguém descobriu a bomba nuclear lá na Índia. Já estavam desenvolvendo as Vimanas e alguém descobriu a bomba nuclear. Só que alguma coisa aconteceu que pulverizou aquela região inteira. Então o Bigodudo ele mandou pesquisadores para o mundo inteiro para descobrir tecnologia. E uma dessas tecnologias era o disco voador. E aí o que acontece? Nós estamos na década de 40 para 50, tentativas desesperadas dos Estados Unidos de criarem discos voadores depois que eles perderam aquela guerra ali contra o... Eu acho que a operação chama High Jump, tá? Se não me falha a memória, a operação chama High Jump. A operação que eles foram para os Estados... que eles foram investigar o Bigodudo, tá? Mas eles dizem, claro, que foram estudar os pinguins, né? 3 porta-aviões. 3, né? Claro, estudar os pinguins com 3 porta-aviões, né? Realmente precisaria disso. Então, basicamente, é o seguinte, eles estavam tentando, de forma desesperada, fazerem essa questão de encontrar uma maneira de criar o disco voador. Pois bem, nessa operação High Jump, 9 meses, a operação era para durar 1 ano, durou 3 semanas. 9 meses depois dessa operação, o almirante Richard Burns, ele voltou na Antártida, na região onde tinha sofrido aquelas baixas.
Só que ele voltou com um porta-aviões e ele voltou sem causar guerra. Deixaram o porta-aviões numa distância segura e o próprio almirante Richard Burns, junto com seu copiloto, né, pegaram um avião desmuniciado, sem qualquer munição, e decidiram investigar a área, né? E quando eles foram investigar a área, né, eles começaram a sobrevoar. Depois de algumas horas, eles foram interceptados por um disco voador, que utilizou uma arma, segundo eles, de laser, que tornou o avião imóvel. Inclusive o motor parou de funcionar. Eles pousaram num lugar e aí eles descobriram, né, seres humanos muito mais evoluídos do que a nós, com um grande ápice de tecnologia, né? Pelo menos o relato dos caras. É claro que a história é muito mais profunda do que eu estou falando aqui. O almirante Richard Burns ficou se não me falha a memória, ficou 3 semanas, né? É dito no livro dele que ficou 3 dias, mas 3 dias, não, 3 horas, né? Mas foram as 3 semanas que ele ficou, que ele desapareceu e ficou na Antártida. O pessoal já estava reunindo as coisas para voltar, quando o rádio tocou o comunicador que eles estavam voltando, né? Eles achavam até que o almirante Richard Burns tinha batido as botas. E aí, o que aconteceu? Ele voltou, mas também ele não voltou com tecnologia. Ele confirmou que realmente havia uma civilização mais bem desenvolvida na Antártida, com um âmbito tecnológico muito superior ao nosso. Ele confirmou isso. E aí, basicamente, isso só fortaleceu a ideia de que os Estados Unidos precisavam de uma tecnologia muito mais avançada. E ele só tinha essa porcaria, esse calhambeque aí de Avrocar. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, meu irmão. Eu não vou dizer que foi um presente dos deuses, porque isso aí é mentira, né? Mas o que aconteceu foi que, em 1953, mais ou menos, 7, 8 anos depois, os Estados Unidos eles pararam de desenvolver esse calhambeque e eles começaram a desenvolver aquela nave em formato de triângulo. Eu esqueci o nome dela agora, se é Black Hawk. Black Hawk é o nome de helicóptero, né? Mas tinha uma nave nos Estados Unidos que ela tinha um formato triangular. Essa foi uma tentativa deles de fazer a coisa ir pra frente. Inclusive essa nave até hoje em dia existe, mas também não é lá grande coisa, né? E aí eles estavam tentando desenvolver quando, né, ocorre uma queda de um disco voador lá no Arizona, né? Acho que foi no Texas, não sei, acho que foi no Arizona, né? E aí o que aconteceu foi que o caso de Roswell, né? Onde caiu um disco voador, rapidamente o exército chegou horas depois, o exército interditou a área inteira e a partir dali, pela primeira vez, eles tinham o contato com o disco voador, eles viram, né, usaram um processo de reengenharia e descobriram, né, o famoso combustível vermelho que era necessário para o funcionamento desses discos voadores. E a partir daquele momento, eles abandonaram sim esse projeto. Esse foi o primeiro disco voador que o Estados Unidos criou e passaram a criar um disco voador naquele formato. Então o que acontece? As naves, os discos voadores, eles podem ser um cubo no céu. Imagina um cubo, meu irmão, um quadrado no céu. Imagina um quadrado, um cubo no céu. Seria completamente o oposto da aerodinâmica, o oposto de qualquer coisa que seja visível no céu, né? Se você pegar um cubo, é o completo absurdo de alguma coisa que possa voar. Mas a partir do momento que você distorce o tempo, você cria uma aurora do seu lado, você não precisa mais de objetos aerodinâmicos. Você pode colocar qualquer coisa no céu. E aí sim eles começaram a desenvolver os seus discos voadores. Hoje especula-se, não de forma real, mas existe uma especulação que pelo menos 70% a 90% do avistamento de OVNIs hoje é baseado em tecnologia militar e não em ETs. Hoje especula-se isso, que a maioria dos OVNIs que existem hoje, hoje se especula-se que os avistamentos, as filmagens, os vídeos, hoje se especula-se que trata-se de militares que estão dentro dessas naves. E não necessariamente extraterrestre ou anjo caído, qualquer coisa do gênero, mas sim militares.
Então, assim, essa é o grande X da questão. Então, o que acontece? Graças a esse âmbito tecnológico, foi possível desenvolver esses discos voadores. Só que, por algum motivo, eles preferiram ocultar o combustível. Olha só. Porque, pensa comigo, usa a sua cabeça. Por que nós hoje ainda fazemos voo de avião? Avião é uma grande porcaria. Não, eu sei que o avião hoje em dia ele é tecnológico. Eu sei que hoje em dia os aviões voam sozinho. Eu entendo que existe uma tecnologia no avião. Mas por que hoje não utilizar a mesma tecnologia dos discos voadores? Aí eu vou te falar. Por que nós não temos hoje, em 2023, aviões em formato de disco voadores que levam você do Brasil para Portugal, do Brasil para os Estados Unidos? Imagina uma viagem que, em vez de você demorar 13 horas dentro do avião, você demorasse apenas 15 minutos. Imagina só. Imagina só uma viagem que gastasse menos energia, menos peças mecânicas para estragar. Então por que eles não divulgam isso? Porque esse material, esse famoso mercúrio, coelhinho da Páscoa, futebol, Mano Brown, vermelho, esse combustível vermelho é um combustível que não somente serve para as naves, mas serve para os motores, para os carros, serve para iluminar uma cidade inteira. Essa é a grande corrida energética. Esse é o santo graal da energia. É o santo graal da energia. E eles não querem entregar isso de graça. Eles não querem entregar isso para a população. Porque esse combustível, ele faria com que um carro andasse a vida dele inteira sem abastecer. Isso não é viável financeiramente. Uma casa seria ligada energeticamente sem a dependência de companhias. Você teria aviões funcionando com esse âmbito tecnológico. Poderia ser discos voadores, poderia ser um caixote. Você teria uma tecnologia absurda. Só que isso traria uma liberdade absurda para o ser humano. E é uma tecnologia restrita. Então o que eles fazem? Eles não deixam essa tecnologia escapar. Não deixam. E aí, um dos ex-engenheiros da NASA, que chegou a trabalhar na SpaceX no lançamento de foguete, revelou que o combustível verdadeiro dos foguetes é esse combustível. Não é aquele que você conhece. Aquele que você conhece é apenas do primeiro estágio. É apenas do primeiro estágio. O primeiro estágio que leva você ali até mais ou menos uns 30 quilômetros para cima. Ali é o primeiro combustível. Depois, quando ninguém tá olhando, se utiliza o outro combustível. Aí o outro combustível, meu irmão, não fica saindo faísca. Só que eles não podem divulgar. E aí o lançamento do foguete só pode ser no Cabo Canaveral, só pode ser no Triângulo das Bermudas. Para quê? Para que a tecnologia não caia em outros países e as pessoas descubram essa tecnologia. Então tudo é muito restrito, muito restrito. Porque eles não querem que você saiba desse super combustível. Então essa é a história. E o mais interessante de tudo é que havia um reino que era Rússia, Ásia, China, Europa. Havia um reinado que era maior do que o reinado de Roma 2000 anos atrás, que é o reinado de Tártaro, o reinado de Tartá, Pararapururu, Coelhinho da Páscoa, Futebol Intergaláctico, Riá. E essa civilização dispunha desse combustível. Eles utilizavam isso para alimentar a energia das casas, das cidades e dos carros, cara. Inclusive, eles tinham naves, eles tinham uma porrada de tecnologia. Só que, do dia para a noite, houve um evento catastrófico que destruiu o continente inteiro. Nós acreditamos que seja o plasma, que foi mais forte. Nenhuma bomba nuclear ou atômica seria capaz de fazer o grande estrago que aconteceu na Europa há 250 anos atrás. Nada. E aí praticamente resetou a população inteira. E aí praticamente a pessoa acredita que foi bomba nuclear, mas eu, praticamente falando, eu acho que foi plasma. Muito pior que bomba nuclear. Então, assim, essa é a história dos discos voadores. Eu espero que
que graças a esse conhecimento se aprenda. Se alguém te perguntar, você já sabe que a maioria dos discos voadores são humanos, os seres humanos que estão ali dentro. Existe alienígenas? Greys, Anunnakis, Réptil, Parará, Pururu, futebol, futebol, lianos, né? Existe, cara, existe tal. Existe, claro, não é só os seres humanos que estão aqui, mas saiba que o ser humano hoje tem essa tecnologia. Hoje os caras têm... Meu irmão, nós estamos falando, só pra você ter mais ou menos uma ideia, só pra tu ter mais ou menos uma ideia. Em 1970, eu tinha um documento, eu não posso falar abertamente aqui, mas eu tinha um documento chamado UFO Secret, tá? Um documento chamado UFO Secret. E ele tinha o estudo do governo americano sobre discos voadores em 1945 e que terminou em 1970, tá? Eu tinha esse documento. É claro que esse documento estava tarjado de preto, faltava algumas páginas. Hoje em dia eu não tenho esse documento mais. Hoje em dia eu não salvo mais nada no meu computador, mais nada, cara, zero. Tem até um motivo para isso. Então, praticamente, nesse documento, eu me lembro que no próximo do ano de 69 para 70, os caras já haviam dominado a questão desse combustível vermelho. Eles já haviam dominado. Então, na década de 70, o disco voador prateado, que alcançava super velocidade, que distorcia a lei da física, que atirava laser, que não havia uma cabine. Não, porque esse primeiro projeto, você tinha que botar o piloto para fora. Na década de 70, não precisava mais colocar o piloto para fora. Então, o último, em 1970, o governo americano já havia dominado a tecnologia dos discos voadores. 1970. Qual ano que nós estamos mesmo? Eu estou gravando esse vídeo em 2023, final de 2023. Ou seja, tem praticamente 53 para 54 anos. Os caras dominaram a tecnologia dos discos voadores há 54, 53 anos atrás. Você tá entendendo o nível que os caras têm? Se os caras dominaram o disco voador há 50 anos atrás, imagina o que os caras têm hoje, velho. Imagina o que os caras têm hoje. Sem brincadeira. É um nível surpreendente, cara. Surpreendente. A gente tá falando aqui de abertura de portais, a gente tá falando aqui de coisas que são inimagináveis aos seres humanos, tá? Espero que essa aula de hoje, né, ela tenha trazido para vocês conhecimento, tenha trazido um questionamento, e vocês aprenderam, tiveram uma baita de uma aula sobre essa tecnologia que em outra hora era secreta, hoje em dia não é mais, mas, né, eu acredito que daqui a 200 anos, talvez esses caras revelem isso, né, quem vai saber, né, mas a partir de hoje você já tem esse conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Peço para vocês deixarem o seu like, extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto, tá? Também verificar a sua inscrição no canal, se não é inscrito, para se inscrever, e também ativar as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, somente esse ano de 2023, lá no nosso veículo de comunicação oficial, tem mais de 150 testemunhos de pessoas que mudaram de vida. É só você conferir aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.